Olá pessoal, estou de volta para darmos continuidade com a terceira aula relacionada à nossa disciplina Estrutura Funcional da Educação Infantil. Lembrando que na nossa aula anterior nós abordamos a temática relacionada à faixa etária da educação infantil de 0 a 1 ano de idade, fazendo a exposição ou abordando como deveria ser organizado uma sala de aula ou preparado uma sala de aula para receber esse público de 0 a 1 ano de idade. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa terceira aula relacionada a essa disciplina. Além desses aspectos que devem ser inserido na organização da sala de aula para recebermos esse público de 0 a 1 ano de idade. Além disso, em boa parte do tempo, quando não estiverem sob os cuidados em torno de sua alimentação, higiene ou em momentos de descanso, as crianças devem explorar o espaço como você já viu, engateando, andando, rolando, sentando-se no chão. Então fica claro que a limpeza desse é mais do que essencial. Foi aquilo que eu falei para vocês. Na aula anterior eu mostrei uma imagem, fiz a exposição de uma imagem, expondo como deve ser organizado um espaço para receber as crianças de 0 a 1 ano. E está dizendo que além de tudo aquilo que vocês viram, os carpetes, almofadas, brinquedos grandes, uma sala sem móveis. Além disso, é importante ter essa consciência da mediação, possibilitando às crianças explorar esse espaço que você preparou, que nós vimos na aula anterior. Explorando de que forma? Engatilhando, andando, rolando, sentando-se no chão. E uma vez que as crianças estão explorando esse espaço dessa forma, não é nada mais do que essencial a limpeza, uma limpeza de qualidade relacionada a esse espaço e os objetos utilizados nesse espaço. Contudo, o uso de produtos químicos para limpeza deve ser cuidadosamente planejado, observando até mesmo questões relacionadas à sensibilidade e alergias a que comumente crianças nessa faixa etária estão sujeitas. Elas fazem parte de seu processo de adaptação ao mundo externo, ao da barriga da mãe. Ou seja, aqui venho apontando os cuidados que devem terem com relação à limpeza do espaço, dos objetos. Quando for usado algum produto químico, deve ser planejado e analisado se esse tipo de produto não venha causar irritação, alergia com relação a essa faixa etária das crianças. Porque elas vivem um processo de adaptação ao mundo externo, ao da barriga de sua mãe. Outro ponto determinante é a disposição dos objetos no espaço. Brinquedos pedagógicos apropriados à idade e à fase de desenvolvimento devem estar estrategicamente distribuídos pelo espaço, não esparramados, e em locais acessíveis de modo que gere o interesse da criança, estimulando-a a ir ao seu encontro e manipulá-lo. Ou seja, nesse espaço que você organizou, que é a sala de aula, com tudo aquilo que a gente viu em uma imagem na aula anterior, com todos esses cuidados com relação à higienização, nesse espaço devem ter vários brinquedos pedagógicos, mas deve estar estrategicamente planejado, distribuído em vários espaços da sala de aula, mas de forma
organizada. De modo que gera o interesse da criança e que estimula essa criança a seu encontro e manipulá-lo esses objetos, né? Ou seja, esses objetos têm que estar em locais onde as crianças podem ir até ao seu encontro para manipulá-los. Tem que ser objetos que chamam, que motivam essa criança a ir até eles, né? Porque é só nesse estímulo para que a criança vá até os brinquedos pedagógicos e elas mesmo pode pegá-los e manipulá-los, é que acontece um processo de ensino-aprendizado nessa faixa etária e em outras faixas etárias também. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente refletir como esses brinquedos pedagógicos devem estar em sala de aula, né? Em vários locais da sala de aula, mas de forma organizada, para caracterizar uma aula organizada e as crianças entender que elas podem brincar com esses brinquedos, esses objetos pedagógicos, mas que ao mesmo tempo devem manter organizados, né? É interessante que o professor media esse processo de que as crianças brincam, mas deixa organizado também os brinquedos. Os cuidados com a higiene desses brinquedos e objetos devem ser alvo de muita atenção, uma vez que manipulado por diversas crianças, em um mesmo período se torna bons condutores de vírus e bactérias de que os seres humanos são hospedeiros, bem como daqueles já existentes no próprio local. O uso de produtos químicos na limpeza desses brinquedos é expressamente proibido, dada a fase oral do desenvolvimento da criança, né? Então está falando aqui que com relação aos brinquedos disponibilizados às crianças, deve ter o cuidado com relação à higienização, visto que esses brinquedos estão em contato com o chão, com o local, e que pode estar contaminado de vírus e bactérias, né? E uma vez que o ser humano é hospedeiro desse tipo de vírus, de bactéria, pode estar contaminando as crianças. Por isso, há uma necessidade de uma higienização de qualidade com relação a esses brinquedos. Aqui, com relação aos brinquedos, é proibido usar o produto químico. Como a gente já viu, né, a criança nessa fase, ela está numa fase oral, ou seja, nessa faixa etária está numa fase oral, isto é, tudo que elas pegam, elas colocam na boca. Então, os brinquedos, eles não podem ser higienizados com produtos químicos, para não causar um dano à saúde da criança. Para uma higienização mais eficiente, algumas soluções, até caseiras, podem ser utilizadas, mas é preciso que um pediatra ou um médico sanitarista oriente seu uso. Alguns tapetes e almofadas de material antialérgico, coloridos ou com motivos infantis, podem ser dispostos em cantinhos, tanto para que a criança possa repousar em um lugar mais confortável, quanto para os dias mais frios em que o contato com o piso, ainda que feito de material termoisolante, provoca sensações desagradáveis. Então está falando aqui com relação à organização da sala, né, do espaço onde vai receber essas crianças. Aqui fala de uma orientação de um pediatra, né, importante. Então muitas vezes isso aqui não está ao alcance do professor, mas o professor pode sugerir à própria direção da escola para uma capacitação dessa, para que nós, enquanto professores, saibamos lidar com essa situação com relação à limpeza do espaço dos objetos. Aqui fala também dos tapetes e almofadas, né, que deve ser antialérgico, deve ser coloridos para a questão da motivação, do estímulo, né, à criança. E essas almofadas, ou tapetes, eles são importantes
Para a questão do repouso, quando a criança às vezes quiser dormir, descansar um pouquinho ali, como também com relação aos dias frios, né? Porque a criança, em contato diretamente com a cerâmica, com o piso, vai estar bastante frio. Então esses carpetes, essas almofadas vai servir para provocar uma sensação mais agradáveis a elas. Também nesses casos, a limpeza deve ser cuidadosa e frequente. Não raro, né, xixi e cocô vazam das fraldas, né, nessa faixa etária. Podemos sujar qualquer lugar, até mesmo este cuja limpeza é mais trabalhosa. Mais uma vez, há de se ter em mãos produtos apropriados para essa tarefa, de preferência que não provoquem reações alérgicas. É preciso novamente a orientação de um especialista, né? Aqui vem mais a questão de uma capacitação, de uma formação com relação a esses cuidados e a essa higienização. A sala deve ser ampla, clara e arejada, e as cores das paredes devem ajudar nesta tarefa, transmitindo tranquilidade aos pequenos. Pintadas preferencialmente em tons pastéis ou bebê, as paredes deverão traduzir sensações agradáveis que garantam o prazer da criança em estar neste ambiente. Também pode ser ornamentadas com motivos infantis e murais coloridos, expondo o trabalhinho das próprias crianças com vistas a despertar os sentidos, aguçar a curiosidade e o potencial de descoberta, exercitando o imaginário da criança. Então, aqui existe alguns aspectos que a gente já comentou em aulas anteriores, né? Com relação à organização da sala, né? Está falando que para essa faixa etária deve ser uma sala bem espaçosa, né? Bem ampla, uma sala clara e arejadas, né? As paredes com cores, né? Paredes ou cartazes com cores que devem ajudar nessa tarefa. Nós sabemos, né, que já foi também colocado que as crianças elas gostam de locais e espaços coloridos, de brinquedos coloridos, né, cartazes coloridos. Então isso é de suma importância nessa organização da sala. Não é só porque elas gostam, é porque isso estimula ela a novas descobertas. E isso é importante, né? Como fala aqui, quais cores devem ser utilizados, né? Tons pastéis, né? O bebê, né? As paredes, né, deverão traduzir sensações agradáveis. Não só as paredes, mas todo o espaço deve traduzir essas sensações agradáveis, né? Para que as crianças tenham o prazer de estar nesse espaço, né? Um outro aspecto aqui de que forma podemos ornamentar, reforçando o que já foi falado, né? Com motivos infantis, né? Tudo aquilo que está relacionado a essa fase infantil deve ser utilizado nesse espaço, né? E aí está apontando exemplo, mural colorido, né? Expor os trabalhos que elas fazem, as grandes obras de artes que elas fazem, para ver, talvez para nós, enquanto professores, para os pais, talvez não sejam essas grandes obras de artes, mas para a criança, todo o rabisco que ela faz, todo gravurinha que ela faz ali, é uma grande obra de arte para ela. E o professor deve aproveitar esse momento para estimular ainda mais e valorizar esse trabalho, né? Porque ela vai cada vez mais se aperfeiçoando. E um dos aspectos que o professor deve despertar na criança a questão da valorização, do significado que ela faz, é expor seus trabalhinhos, né, os seus desenhos, as suas obras de arte fixadas nas paredes. E aí, lembrando de uma aula anterior,
que esses trabalhos não podem ser fixados próximo ao teto da sala. Tem que ser fixados na altura da estatura da criança, para que elas possam apreciar, para que elas possam se sentir valorizadas, saber que aquilo está sendo importante também para o professor, está sendo significativo para o professor. Essas gravuras, esses desenhos, esses cartazinhos que as crianças fazem, né, pode despertar os sentidos dela, né, os espaços coloridos, pode aguçar a curiosidade e o potencial de descoberta. Ou seja, com toda essa sala organizada já de forma adequada, pode ainda despertar curiosidade, nova descoberta a esse público, né? E ajudar no desenvolvimento do imaginário da criança. Para finalizar esse assunto que nós estamos abordando aqui sobre essa faixa etária, esse espaço pode ser adotado de um aparelho de som, onde músicas infantis e pouco agitadas enriqueçam e harmonizem o ambiente. A música estimula os circuitos neurais relacionados à parte sensorial da criança, que é a parte mais importante na condução da aprendizagem. Você pode, em conjunto com, vamos supor, um outro professor, a supervisão, o coordenador de sala de recurso, né, selecionar as músicas mais adequadas às atividades em cursos, aos temas comemorativos, aos momentos de lazer e repouso e programar para que sejam executados no decorrer do período, que seja semanalmente, mensalmente, bimestralmente, semestralmente e assim sucessivamente. Lembrando mais uma vez que o processo ensino-aprendizado, ou aprendizagem, ele não é apenas de responsabilidade do professor, não é apenas de responsabilidade somente do diretor, da supervisão, da orientação, do coordenador de biblioteca, do coordenador da sala de recursos, não. Esse processo ele se dá de forma coletiva. Por isso aqui fala, né, em conjunto, o professor com o orientador, com o coordenador da sala de recurso, com o coordenador de biblioteca, vai planejar esses momentos, né? E aqui um outro aspecto importante é a importância da música, de se trabalhar a música nessa faixa etária. Não só dessa faixa etária, mas em outras também. A música, ela pode ser trabalhada de diversas formas, né? Para acalmar a agitação da criança, tranquilizar os aspectos sensoriais da criança, né? Ela serve também para estimular, né, a imaginação da criança. Ou seja, ela pode ser trabalhada de diversa forma e o objetivo maior é o significado que ela tem para o processo ensino-aprendizagem da criança. Um cuidado especialíssimo, e este vale para todas as etapas da educação infantil, né? Tanto de 0 a 3 anos como de 4 a 5 anos, diz respeito às entradas de energia elétrica nas paredes. As tomadas têm sido objeto de muito e sérios acidentes, principalmente onde há crianças. Atualmente, as construções de prédios escolares mais modernos já prevê sua instalação em locais mais altos, fora do alcance das crianças. Porém, se no prédio em que você trabalha, as tomadas ainda se encontram rentes ao rodapé ou ao alcance das crianças, soluções bem simples e muito baratas podem resolver o problema. Professor, mas isso aqui não é de responsabilidade do administrativo, da parte técnica? Sim, o conserto, os reparos, sim. Mas nós, enquanto professores que estão ali na sala de aula com os nossos alunos, nós temos que estar atento a esses aspectos, a tomada, né? Às vezes tem uma proteção que coloca na tomada. Um dia você entra na sala de aula e percebe que não está aquela proteção ali. Você deve solicitar para o responsável com relação aos reparos. Mas esse cuidado de estar observando
a sala de aula, de estar observando as crianças na sala de aula, esses cuidados são de responsabilidade do professor. E isso é muito sério porque, caso não esteja adequado a esses aspectos, pode, como eu já mencionei uma vez, pode causar dano à saúde das crianças. Aqui está sugerindo ou nos orientando, né, que algumas coisas são fáceis de resolver. Está dizendo que essas questões de tomada existem nas lojas de materiais elétricos, uma grande variedade de protetores de tomadas, de todos os tamanhos e formas. Feito de material isolante, eles são acoplados aos espelhos das tomadas, onde se fixam e se tornam difíceis de tirar. A partir, isso aqui, claro, o professor não vai comprar, o professor não vai estar colocando, mas ele vai estar orientando, ou seja, sugerindo ou solicitando das pessoas competentes a esses reparos. A partir dos 2 anos de idade, a ação educativa pode ser mais sistematizada, de forma que estabeleça uma rotina pedagógica mais intencional. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar com a faixa etária mais avançada. E aqui as nossas aulas, nosso planejamento para ser aplicado em sala de aula já deve ser mais intencional, né? O que é que eu quero alcançar com essa temática que eu vou trabalhar em sala de aula? Quais são as metodologias, os métodos que eu querei utilizar? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver, despertar na criança? Então aqui já é mais intencional. Nessa fase, geralmente a criança já está desenvolta no andar, com a linguagem oral mais estruturada e a curiosidade pelo mundo mais aguçada. Então já existe aspectos mais avançados nessa faixa etária. Com certeza, criança com 2 anos ela já está, geralmente já está andando um pouco mais segura, né? A linguagem oral dela já está mais estruturada e com certeza a curiosidade dela do porquê das coisas, da descoberta com relação às cores, já está bem mais aguçada do que com 1 ano de idade. São essas características que irão dar a tônica do trabalho educativo a ser desenvolvido. As atividades motoras podem ser mais elaboradas, o estímulo à linguagem, a socialização e a resolução de problemas mais intensos e planejados. Isso acontece no nosso planejamento. Então, a coordenação motora, nessa faixa etária, ela não pode, talvez, se dar apenas com objetos pedagógicos, materiais concretos. Mas, quem sabe, já com o lápis, fazendo os seus desenhos, os seus rabiscos, né? Então, já pode ser desenvolvida essa coordenação motora dessa forma, né? O estímulo à linguagem, né, já pode ser mais avançado, a socialização e a resolução de problemas também já deve ser mais de forma intensa. Mas isso tem que ser bem planejado, de forma bem planejada, e isso acontece nos dias de planejamentos, para que obtenha sucesso na sua aula. Nessa perspectiva, a construção do espaço ganha um outro enfoque, de modo que atenda às especificidades da faixa etária. Se a gente viu tudo aquilo com relação à organização da sala de aula, a faixa etária de 0 a 1 ano, aqui agora a sala já pode ser modificada, com aspectos bem diferentes, com brinquedos também diferentes, porque já é uma faixa etária mais aguçada, mais avançada, e cada faixa etária que vai se avançando, você não pode trabalhar da maneira como você trabalhou em faixa etária de 1 ano, porque senão você vai estagnar o desenvolvimento da criança. A forma de organização das salas pode comportar ambientes que permitam o desenvolvimento de atividades diversificadas e simultâneas, permitindo a interação entre as crianças e o estabelecimento das relações com o conhecimento. São os chamados cantinhos, ambientes reservados à manipulação de materiais, aos jogos, artes,
faz de conta, leitura, musicalização, dramatização e etc. Ou seja, nessa faixa etária de 2 anos, né, em diante, já podemos organizar uma sala de aula com diversas atividades, ou seja, uma diversificação de atividades e, além de tudo, simultâneas, né? E aqui um dos aspectos mais importantes para trabalhar com essa faixa etária são as montagens ou construções dos cantinhos, né? Você pode fazer diversos cantinhos. É uma faixa etária que o número de alunos é bem pequeno em sala, né? Então você vai ter um ambiente bem espaçoso que você pode construir diversos cantinhos dentro da própria sala de aula. Então você pode construir um cantinho de objetos manipuláveis, né? Objetos concretos, um cantinho dos jogos, um cantinho da arte, onde vai ter objetos ou figuras artísticas, né? Gravuras, faz de conta, a leitura, né? Por muito que a criança nessa faixa etária não consegue fazer uma leitura de códigos, né? Mas ela pode fazer uma leitura de imagem, né? Ela pode analisar a imagem e criar uma história daquela imagem a partir da sua imaginação. Um cantinho da musicalização, né? E da dramatização também. Então, nós podemos diversificar as nossas atividades em sala de aula nessa faixa etária dessa forma. São algumas sugestões. Há de se pensar também na área externa às salas de aula, onde devem ser criados espaços lúdicos alternativos que permitam aos pequenos correr, subir, descer, pular, balançar, escalar, rolar, jogar bola, brincar com areia, brincar de esconde-esconde, enfim, ter liberdade para se movimentar e criar vínculos. Me lembrei do nosso texto do início da nossa primeira aula relacionado à estrutura funcional da educação infantil. Aquele texto que a gente pode mediar o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças brincando, né? Então, quando a criança está rabiscando o papel, a parede, o quadro, ela está aprendendo e ela pode se tornar um grande artista futuramente. Quando ela está correndo, pulando, rolando, ela está aprendendo sobre o seu corpo, sobre os movimentos, e ela pode um dia ser um grande profissional de educação física. E assim sucessivamente. Então, mediar o conhecimento não significa somente ser entre 4 paredes na sala de aula. É importante que crie outros espaços dentro da escola, espaço que pode se tornar muito significativo na aprendizagem da criança. Porque você todo dia na sala de aula, isso pode ficar algo monótono, né? Por muito que a gente tenta diversificar, as crianças ficam, talvez, perdem o interesse. Então é importante criar outros espaços diferentes dentro da escola. Né? Espaços estes onde as crianças vão se sentir livres. Livre para correr, para subir, descer, pular, balançar, escalar, rolar, jogar bola, né? Que as crianças gostam muito e jogar bola não é um tempo perdido. Jogar bola se trabalha a questão dos valores, da socialização, da interação, do respeito, da saúde. Então é muito importante, né? Muitos criticam, pensam que é uma atividade que não tem significado na aprendizagem da criança, mas trazemos essa reflexão e reconhecemos que é de suma importância. Enfim, tudo isso para que a criança tenha liberdade, né, para se movimentar e criar vínculos com a escola, com o próximo, com o professor e assim sucessivamente. Os recursos materiais como móveis, espelhos, brinquedos, livros, lápis, papéis, tinta, massa de modelar, argila, jogos variados, blocos de madeira, materiais de sucata, roupas e demais materiais devem ser adaptados e estar ao alcance das crianças.
foi aquilo que a gente já vem falando desde as aulas anteriores, né? Então, os brinquedos, os objetos que são disponibilizados para as crianças devem ser de acordo com a faixa etária dela. A gente já viu o que deve ser utilizado na faixa etária de 0 a 1 ano, né? Não vai ser diferente essa questão da faixa etária de 2 anos. Então já vai ser objetos diferentes relacionados a essa faixa etária. De 3 anos da mesma forma, 4, 5 anos e assim sucessivamente. Tem que ser relacionado a essa faixa etária e adaptado ao alcance das crianças, né? Sempre esses objetos, sempre esses materiais utilizados nos espaços onde vamos receber as nossas crianças, tem que ser relacionado à faixa etária dela e tem que ser adaptados ao alcance das crianças, para que elas possam sair da onde ela está e ir até o local desses objetos, pegá-los, manuseá-los e depois guardá-lo ou organizá-lo no mesmo lugar. Então, aqui entra a mediação do professor, né, no processo de independência e autonomia da criança e a questão da organização do espaço pelas próprias crianças, ou seja, dos seus brinquedos ou objetos. Sua atuação nessa área, professor, educador, é bem similar à daquela com crianças ainda menores. Em primeiro lugar, a manutenção e a conservação dos espaços. Depois, o auxílio na sua organização e a disposição dos materiais e dos recursos necessários a cada atividade a ser desenvolvida. Ou seja, com relação aos cuidados do espaço, não é diferente dos cuidados com a faixa etária anterior, né? Um espaço, um espaço adequado ao atendimento das crianças, né? Sem nenhum perigo, né? Que põe em risco a saúde da criança, a questão da higienização, a questão da conservação, da manutenção dos reparos, tudo isso está relacionado a todas as faixas etárias da educação infantil, né? Os recursos necessários que eu vou precisar para aquela determinada aula, para aquela determinada atividade. Então, até agora nós falamos de como devemos organizar uma sala de aula, de como devemos utilizar os materiais e que tipo de materiais devemos utilizar na faixa etária da educação infantil de 0 a 3 anos. Ou seja, essa etapa que recebemos as nossas crianças em instituições como creche ou equivalente à creche. E a partir de agora nós vamos falar da segunda etapa da educação infantil, que é a pré-escola, ou seja, de 4 a 5 anos. Espaço para criar, brincar e conhecer. E aí a gente vai perceber que aqui as crianças estão mais aguçadas com relação à descoberta, com relação aos estímulos, a questão da fala, a questão do andar, a questão da coordenação motora, né? Nessa etapa da escolarização, o trabalho educativo é ainda mais sistematizado e intencional. Aumenta a sistematização nessa faixa etária, aumenta mais a intencionalidade do planejamento do professor, aonde quer chegar com determinada aula e que habilidade deve desenvolver na criança com a determinada aula. Gradativamente, as crianças vão sendo preparadas tanto para as interações sociais autônomas, né, a autonomia da própria criança, para se interar socialmente, quanto para as fases escolares futuras, que será o ensino fundamental 1. Né? Então, estruturar mais essa interação das crianças com relação à sua autonomia na vivência social e estruturar para o estudo posterior, que no caso será, nesse sentido, o ensino fundamental 1. E como orientado para todas as faixas etárias da educação infantil, o arranjo do espaço compõe o rol das práticas didáticas
devendo ser flexível e versátil para permitir que a criança possa brincar, criar e construir conhecimentos, né? Isso aqui é importante, a questão da flexibilidade do professor, né? Da diversificação das aulas, que pode partir tanto do professor como partir da criança, e isso deve ser permitido no espaço escolar onde recebemos essas crianças, né? Porque é importante essa flexibilidade, essa diversificação para a construção do conhecimento nessa faixa etária. É aquilo que eu disse, né? Nessa faixa etária você pode trabalhar sim a questão da coordenação motora, já escrevendo palavras simples, o nome da criança, leitura de palavras simples, leitura do nome da própria criança, mas em alguns momentos tem que ser flexível. Como eu falei, vai chegar um momento que essa criança ela vai estar cansada, né, não vai querer fazer mais essa atividade, e aí você vai partir para outras atividades lúdicas, né? Que está relacionada aos materiais concretos, né, os cantinhos, né, ou até mesmo ela vai querer descansar um pouco, né? Então, isso tem que ser respeitado e possibilitado às crianças em sala de aula. A partir dessa fase, as atividades podem ser desenvolvidas em salas e espaço ambiente, para onde os pequenos devem ser dirigidos em uma espécie de rodízio, né? Vamos entender como que são essas salas ou esse espaço ambiente, né? O que isso quer dizer para nós? Que nós podemos desenvolver as nossas atividades na própria sala de aula ou pode dirigirmos com as crianças para uma sala ambiente, onde a gente vai entender o que é essa sala ambiente e como deve ser feito isso. Geralmente já há nas creches e nas pré-escolas espaços ambientes destinados aos cuidados com corpos, né? Banheiros, salas de banho, alimentação, refeitórios e repouso, né? Em algumas creches ou pré-escola já existe, né? As crianças vão para lá e em alguns momentos elas são levadas para tomar banho, né? Uma outra sala a questão da alimentação, outra sala para a questão de repouso, né? Mas as atividades de pintura, musicalização, jogos e brincadeiras, por exemplo, acontecem no mesmo lugar que a sala de aula, o que também pode ser bastante interessante e producente, né? Então, com relação a essa sala ambiente relacionada à sala da pintura, à sala da musicalização, dos jogos, brincadeira, por exemplo, de outros, muitas creches e muitas instituições pré-escola não existe. O que seria essa sala ambiente? Seria uma sala, por exemplo, uma sala de pintura. Então vai ter uma sala lá na instituição que tem tudo sobre pintura, tudo. Então o professor vai se planejar e vai agendar uma data para que determinado dia ele vai sair da sua sala de aula com as crianças e vai até essa sala da pintura. Lá ele vai desenvolver pintura, desenhos, obras de arte, né, da forma como ele planejou com as crianças. Terminou a sua aula lá, vai retornar para a sala de origem novamente. E assim sucessivamente, com relação à sala de musicalização, onde vai ter todos os instrumentos de música, vai ter som, vai ter DVDs ou pendrive com música relacionada à faixa etária. E assim sucessivamente, né? E o que também pode ser bastante interessante e producente com relação à aprendizagem das crianças. Enquanto as salas ambiente, como você já estudou anteriormente, ou estudamos, são destinadas separadamente às áreas do conhecimento. As salas multiambientes são divididas em cantinhos, como o cantinho da leitura, o cantinho da pintura, o cantinho dos brinquedos, o cantinho da dramatização e tantos quanto forem necessários ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos em curso. Que nós estamos falando de dois tipos de salas, né? Multiambientes, que é aquela sala onde vai ter vários cantinhos, cantinho da leitura, da matemática, da arte, da pintura, da dramatização, da musicalização.
Então esse tipo de sala que compõe todos esses cantinhos são chamados de sala multiambientes. E a sala ambiente, ela vai ter, de uma certa forma, para esclarecer melhor, vai ter apenas um cantinho desse, uma sala somente de musicalização, uma sala somente de dramatização. Então essa sala é chamada de sala ambiente. Multiambiente já está dizendo, existe vários tipos de ambientes dentro da própria sala. E aqui eu vou fazer a exposição dessa imagem aqui, né, um exemplo de como podemos organizar a nossa sala de aula, né, para a gente concluir a nossa terceira aula relacionada à estrutura funcional da educação infantil, né. Então, geralmente, as salas da educação infantil são organizadas dessa forma. Podemos ver aqui mesa móveis, cadeiras móveis, né? Existe uma casinha ali de dramatização que pode trabalhar a questão dos fantoches, né? E pode incluir vários outros aspectos, né? Bem colorido, né? Bem chamativo. Num espaço como esse, pode inserir vários outros objetos para realizar outras atividades. Não quer dizer que você vai ministrar a sua aula somente dessa forma, né? A mesinha com cadeira em volta dela. Você pode fazer meio círculo, pode fazer círculo. Como você planejar e achar melhor para as crianças. Então, concluímos a nossa aula agora, essa terceira aula. E logo mais teremos a quarta aula para concluir a nossa temática sobre estrutura funcional da educação infantil.